Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa manhã maravilhosa de sexta-feira trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Vamos aprender mais um pouquinho dessa mensagem maravilhosa que se encontra em Mateus 28, fala sobre a ressurreição, amém? E no fim do sábado já despontava o primeiro dia da semana. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenha medo, pois eu sei que buscar a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E saindo elas pressusamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. Glória a Deus. Vamos aprender mais um pouquinho dessa mensagem maravilhosa, trazendo para os nossos dias de hoje. O que nós aprendemos com a ressurreição de Cristo Jesus? Aqui, esse versículo narra a ressurreição de Jesus. Aqui, que ao chegar ao túmulo aqui, as mulheres encontram o quê? A pedra removida. E no mesmo instante, um anjo que aparece e anuncia um milagre. E em seguida o próprio Jesus aparece o que ali? Trazendo esperança a uma nova missão para os seus seguidores. E para os nossos dias de hoje é a mesma coisa. Nós somos seguidores de Cristo Jesus. E essa mensagem é para cada um de nós nessa manhã. E nós vamos trazer para a nossa vida. Que Deus remove as pedras que parecem impossível em nossa grande jornada. Eu não sei qual é o impossível que você está vivendo neste exato momento, mas lembre-se que o nosso Deus já removeu a pedra e Jesus ressuscitou e hoje Ele vive, hoje Ele está no nosso meio, nos trazendo paz, esperança e tudo aquilo que eu e você necessita. E tem mais, Ele abre caminhos no momento mais difícil da minha, da sua vida. Um exemplo, um momento de luto. Ali Ele está. Quando muitas vezes vem a dúvida no nosso coração, as dificuldades, Ele aqui também está. Basta eu e você clamar por Ele, porque Ele precisa de ouvir a nossa voz, para que Ele possa nos responder. E mostrando o quê? Que o impossível não existe para Ele. Nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Nunca duvida disso. E aqui no verso 5, do 5 ao 8, nos mostra, no momento de incerteza, gera o quê? Medo na minha e na sua vida. Mas aqui a mensagem da ressurreição é o quê? É o maior motivo de alegria que existe hoje na face dessa terra para as nossas vidas. Então, se eu fosse você aí do outro lado, eu dava glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, por estar a todos os momentos do meu lado. Que é muitas vezes eu que estou desapercebido ou desapercebida, que não vejo e não sinto a tua presença. Mas que nessa manhã você venha dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Glória a Deus.
E quando eu e você confiamos em Cristo aqui, o que acontece? Ele substitui a nossa ansiedade e segurança pela paz que excede todo entendimento. É isso que Ele quer trazer para a sua vida nesta manhã. Essa paz que excede todo entendimento. Que o mundo e ninguém jamais pode te dar e oferecer, a não ser o nosso Senhor Jesus. Amém? Esse é o nosso Pai. E aqui no verso 9, ó, do 9 ao 10, aqui nos mostra que Jesus caminha, olha só, lado a lado com quem o busca. Por isso que é importante eu e você buscar a face de Deus. Porque a palavra está sendo bem clara. Por quê? Porque a fé sem obra é morta. E para que a fé e a obra, elas andam juntas. Então, a partir do momento que você dá um passo de fé, você está mostrando a sua obra. E aonde que o nosso Senhor Jesus age? A partir do momento que você se levantar, falar: Pai, caminha comigo, esteja comigo, você pode ter certeza que jamais Ele vai se apartar de você. Por isso que nós temos que ter essa intimidade com o nosso Senhor Jesus, porque Ele precisa ouvir a nossa voz. Porque se eu e você não clamar por Ele, não buscar por Ele, você vai ver que fica tudo parado, tudo em silêncio. Mas Ele está aí do lado, só te esperando, para que Ele possa caminhar lado a lado contigo. Por isso nós temos que buscar. Tudo tem que ter uma perseverança. Porque se eu e você ficar aqui parado, sem tomar nenhuma atitude, não tem como nosso Senhor Jesus nos ajudar. Mas Ele quer. E Ele pode. E foi assim como fez com as mulheres. Ele nos dá o quê? O propósito de espalhar essa boa notícia. Lembrando que somos amados e cuidados como parte de sua família. Todos nós somos famílias de Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que buscar, como foi falado aqui na mensagem. Nós temos que ter essa intimidade com o nosso Pai. Para tudo. Pai, eu sei que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vive, que o Senhor está aqui presente do meu lado. Eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, caminha do meu lado, me proteja, me livra de todo mal. Isso é ter intimidade com o Pai. Aí você está colocando a sua fé em prática. Amém? Porque o nosso Senhor Jesus nunca desistiu de nenhum de nós. E nem vai desistir assim tão fácil. A não ser se você endurecer seu coração e falar: eu não quero saber de Jesus, eu não acredito. Aí não tem como o nosso Senhor Jesus trabalhar na sua vida. Aí fica impossível. Não para o nosso Deus, mas por causa das nossas atitudes. Por isso que nós temos que ter uma atitude. Buscar enquanto se pode achar. Buscar o Senhor. Amém. Que você, nesta manhã, em nome de Jesus, convida o nosso Senhor Jesus para fazer parte da sua vida. Seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você colocar as plantas dos seus pés. Convida Ele para andar lado a lado contigo.
Só assim você vai estar seguro. E você vai ver todos os dias o livramento do Senhor Jesus na sua vida. Porque nós precisamos, porque nós vivemos num mundo cheio de maldade, cheio de tantas coisas ruins, que somente o nosso Senhor Jesus pode nos livrar. Por isso que nós temos que buscar a sua face, nós temos que depender dele todos os dias. Por isso que muitas vezes acontecem tantas coisas ruins, tragédias. Não foi porque ele quis. Muitas vezes são por causa de nós mesmos. Não depender totalmente de Cristo Jesus, de confiar nele, de acreditar, de pedir a sua proteção, de pedir para ele andar lado a lado contigo. E isso é maravilhoso. Amém? Então, a mensagem que eu deixo para você nesta manhã: busca o Senhor Jesus, dependa mais dele, porque ele existe, porque ele ressuscitou, e hoje ele vive, e hoje ele reina no nosso meio, no meio do teu povo, porque a palavra do Senhor fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem não gostaria de viver esta promessa do Senhor Jesus? Eu creio que todos. Mas para isso, nós temos que fazer conforme a palavra está pedindo nesta manhã. Que nós venhamos depender de Cristo Jesus, que nós venhamos confiar, perseverar e jamais desistir. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de deixar uma oração aqui para vocês, amém? Que vocês meditam nesse versículo, que eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando no seu coração, como ele já tem falado. Faça como o salmista Davi, dependa totalmente de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Fala assim pro Senhor nesta manhã, assim, ó. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Levantei-me antes da alva e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos ficaram abertos durante as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-me os que dão maus tratos, afastam da tua lei. Tu está perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Amém? Faça essa oração nesta manhã para o Senhor Jesus. E fala assim para Ele, declara assim nessa manhã. Ó Deus, ouve-me o meu clamor e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para um caminho reto. Amém. Faça essa oração para o Senhor Jesus nesta manhã, porque Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro.
Então ele vê além do que eu e você não podemos ver. Se lá na frente existe algum mal, alguma cilada, seja o que for de ruim, faça essa oração para o Senhor Jesus, você vai ver a proteção na sua vida. Amém? Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã maravilhosa. E eu agradeço mais essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.